Olha só, no mês passado a chuva foi forte em algumas regiões, principalmente no oeste. Com as condições climáticas atípicas para este inverno, os fruticultores tiveram que adiantar os trabalhos neste ano. Não é só a chuva do inverno que causou transtorno. O frio, ou melhor, a falta dele, está prejudicando algumas culturas, principalmente de frutas. É que a distribuição de nutrientes fica comprometida quando tem muitas frutas espalhadas num pé. Claro que não é tão prejudicial, mas é um adiantamento do que deveria acontecer daqui a algumas semanas. É durante o período de mais frio que as plantas começam a guardar energia para o momento da floração, que vem logo quando o clima começa a mudar e ficar um pouquinho mais quente. Mas se esse calor vier antecipadamente, as plantas já vão sofrer alguma interferência, como por exemplo nesse pomar de pêssego, que começou a floração cerca de 25 dias antes do período normal. O Eduardo é engenheiro agrônomo e explica por que isso acontece. Plantas, elas têm as de clima temperado, como a videira e o pessegueiro, elas têm uma exigência de frio para que se supere essa fase de dormência que elas, quando elas perdem as folhas, elas estão em dormência. Então, para sair da dormência, elas precisam passar por um número mínimo de horas de frio, que é variável. Então, nesse ano, a gente não acumulou a quantidade de frio suficiente para que se supere essa dormência de algumas variedades. E com isso, então, a gente pode ter problemas de brotação, de porcentagem de gemas brotadas e também essas diferenças nas épocas de floração e brotação. Aqui na região oeste, o pêssego e a uva são os que mais apresentam esse adiantamento da floração. E por conta disso, os trabalhos tiveram que começar antes. Porque a uva também, a gente teve que fazer a poda porque ela também ela começou a emitir broto, né? Então ela está dizendo que está na hora de podar. Mas esse ano a gente sabe que não deu as horas de frio necessárias para o pomar. Então a gente precisou fazer a poda porque a gente olhou no pomar e havia necessidade, né? Mas a gente está meio aguardando, né? Para ver o que vai acontecer. A floração foi tão grande que metade dos pêssegos do pé deverão ser descartados. Isso para que a qualidade seja garantida, já que com muitos frutos a árvore não tem nutrientes suficientes para todos. O período de floração de algumas variedades ocorreu numa época com temperaturas muito altas, se aproximando de 30 graus. E com isso a gente pode ter abortamento de flores por a temperatura muito alta e não por causa do frio. A história não é muito diferente para o Olidemar. A safra das frutas cítricas está adiantada nesse ano. A colheita vai acontecer em abril ou maio do ano que vem e boa parte das frutas será retirada para que as outras se desenvolvam de forma normal.